Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela, de História. E hoje, na nossa videoaula, falaremos, sobre os holandeses no Brasil. Estamos, abordando o Brasil, fixação dos limites territoriais e domínio estrangeiro. Então, bora lá falar sobre, essa invasão holandesa aqui no nosso território? Primeiramente, a gente tem que lembrar, de algumas coisas aí. Vai chegar um período, que o trono português, ele não vai ter um herdeiro e, a Espanha, ela vai acabar dominando essa região, que vai ser chamada de União Ibérica. E, consequência, o Brasil, até então colônia de Portugal, passa a ser colônia, da Espanha. Só que tinha um porém. Portugueses e holandeses, eles já tinham um tratado comercial dizendo assim o seguinte, que o Brasil, ou no caso Portugal, venderia o nosso açúcar bruto, que no caso seria aquele açúcar não refinado, tá? Os holandeses, eles levariam para a Europa, refinavam e revendiam esse açúcar, tá? E em compensação, a coroa portuguesa, ela recebia, a sua porcentagem que lhe era devida. Enquanto a Espanha, em relação à Holanda, a Holanda, ela era uma colônia da Espanha. Quando a Holanda ela acaba se tornando independente, a Espanha, vamos dizer assim, vai ficar com muito ódio e vai tentar prejudicar a Holanda de todas as formas. Quando o Brasil passa para a mão da Espanha, a primeira coisa que a Espanha faz com a Holanda é o quê? Ela corta, vocês estão entendendo? A relação comercial que existia entre Portugal e Espanha. Por esse motivo, a gente observa que a Holanda ela vai se prejudicar muito, porque grande parte do seu empreendimento vinha do açúcar brasileiro. Resultado, vai ser o momento em que os holandeses eles vão pensar em invadir nosso território. Na primeira tentativa, os holandeses eles já vão tentar invadir a capital, do Brasil, que nessa época era Salvador. Claro que tanto os espanhóis, junto com os portugueses, que nesse caso aí, os dois estariam pelo mesmo domínio, eles nunca iam aceitar perder a capital do Brasil. E por esse motivo, as tropas luso-espanhola, elas vão acabar fazendo um cerco, a Salvador. Então, eles vão fazer um cerco tanto por terra quanto por mar. E esses holandeses, eles se vendo totalmente isolados e não tendo forma de se defender, eles vão acabar, desistindo dessa invasão e vão se retirar desse território. Mas, a gente vai dizer que esse primeiro contato, essa primeira invasão aí dos holandeses vai ser muito benéfica para que eles consigam fazer um segundo empreendimento e que eles consigam ter sucesso. Porque conforme eles estavam em Salvador, eles acabaram aprendendo todas as táticas, a gente fala aí de guerra, que os lusos espanhóis, eles se utilizavam. Além disso, eles acabaram, vamos dizer assim, reconhecendo os recursos da região, principalmente do Nordeste, que era da onde vinha, o famoso açúcar. Os holandeses, eles se organizam novamente, e aí sim eles vão fazer uma segunda empreitada, que vai ser, a invasão a Pernambuco. E aí sim, eles vão vir muito mais preparados, Eles vão vir com uma frota muito poderosa e eles vão conseguir dominar a região de Pernambuco facilmente, gente. Só para vocês terem uma ideia, o governador, ele até sai, vamos dizer assim, do seu governo, de uma forma, vamos dizer assim, totalmente amedrontada, porque ele não imaginava o poderio que os holandeses eles tinham. Então, claro que esse governador, ele vai se refugiar, numa localidade próxima e vai continuar fazendo tática de guerrilha, que é o quê? Tentar atacar aí, essa dominância holandesa. Claro, que as tropas lusos-espanholas, elas vão para a região de Pernambuco e vão tentar expulsar esses holandeses que nem fizeram em Salvador, mas como os holandeses eles estavam muito bem preparados, então esse ataque aí vai ser totalmente inofensivo perante as tropas holandesas. E aí sim os holandeses, vão se fixar nessa região. Conforme eles se fixam nessa região, eles vão acabar conhecendo, um fazendeiro muito influente, tá? Dessa região, que era o Domingos Fernandes Calabar.
E aí sim, esse cara vai fortalecer mais ainda o domínio holandês, porque agora, né, vamos dizer assim, alguns brasileiros vão apoiar sim esse domínio holandês nessa região. Que nem vocês conseguem observar o mapa aí, né, que eu coloquei para vocês no slide. Então, temos aqui a primeira tentativa de invasão, que foi em Salvador, e depois a segunda tentativa, né, que no caso seria em Pernambuco. E que nem vocês conseguem observar, né, os holandeses, com a ajuda, né, de Domingos Fernandes Calabar, ele vai acabar, vamos dizer assim, expandindo, né, esse território aqui, esse domínio holandês, que ele vai ficar popularmente conhecido como Nova Holanda, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, a Holanda, conforme ela consegue esse domínio, né, essa sua pequena colônia, aí sim ela vai começar a investir de uma forma bem pesada, até porque a gente sabe que a única capitania hereditária que prosperou na produção de açúcar foi, né, Pernambuco. Então ele vai investir muito dinheiro, né, para que engenhos eles possam cada vez mais, né, produzir o açúcar e esse produto possa ser revendido na região aí da Europa, tá bom? Em compensação, né, enquanto esses caras produziam açúcar, os holandeses eles traziam escravos para essa região, tá? Lembrando que nesse período a região do Nordeste ele era praticamente esquecida pelo governo aí, né, que a gente vai dizer da União Ibérica, nesse caso do governo espanhol, tá bom? Vamos aqui, então, falar sobre a administração de Nassau, tá? Então, quando os holandeses, eles dominam essa região, eles vão acabar mandando para cá o príncipe Maurício de Nassau. Ele vai ficar aqui, né, no Brasil, entre o ano de 1637 ao ano de 1644, que vai ser o período em que ele vai governar. E esse cara, gente, ele vai trazer tanto progresso para a região, né, ali do Nordeste, que tem até universidade, né, na região de Pernambuco, com o seu nome, em sua homenagem, porque esse cara, assim, gente, ele fez coisas maravilhosas. Ele fez muito mais para a região do Nordeste o que o governo português e nem espanhol fizeram, tá bom? Então, assim, ele se utilizava muito da simpatia dele, e uma das primeiras práticas que ele fazia era ter tolerância religiosa. Então, ele vai incentivar, sim, que protestantes venham para essa região e principalmente judeus também vêm, né? Até que a gente sabe que tanto os protestantes quanto os judeus era uma população, vamos dizer assim, totalmente rechaçada, né, pela sociedade, mas eles traziam investimento consigo e isso, né, ajudava, vamos dizer assim, a melhorar a economia da região. Além disso, ele vai emprestar muito dinheiro para esses fazendeiros, até para que cada vez mais, né, possa se expandir a lavoura da cana-de-açúcar. Ele também, né, vai ajudar a fazer com que essas fazendas de gados, elas cada vez mais, né, possam, vamos dizer assim, ter uma quantidade maior, né, do gado, até porque ele era muito utilizado nessas lavouras. Além disso, ele vai mandar construir muitas estradas para poder facilitar o transporte, né, da cana-de-açúcar. E só para vocês terem uma ideia, ele vai permitir com que os colonos eles ajudem Maurício de Nassau a administrar, né, a Nova Holanda. Algo, gente, totalmente inédito para aquele período. Quem ia imaginar que os colonos iam governar sua própria região? Só para vocês terem uma ideia, além disso tudo que ele fez, ele vai mandar trazer da Europa, gente, artistas e cientistas. Então, assim, muito que a gente sabe do Brasil colonial, tá? Isso daqui é bastante importante eu citar para vocês. Foi através desses artistas e cientistas que registraram, né, o cotidiano, registraram a nossa fauna, a nossa flora, tá? E pesquisaram sobre a nossa sociedade. E isso tudo foi um empreendimento, né, que Maurício de Nassau ele fez. Além disso, ele vai mandar construir edifícios, museus, bibliotecas, jardim zoológico, e só para vocês terem uma ideia, até um observatório astronômico ele vai mandar construir. Então, gente, ele vai trazer assim uma evolução, né, nessa base artística e científica muito grande, numa região que era apenas uma colônia que estava acostumada a ser só explorado, tá? Claro que ele vai fazer muitos investimentos,
Só que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né, vamos dizer que era o responsável também por fazer essa administração, começou a ver com maus olhos, né, o que o Maurício de Nassau estava fazendo, porque eles começaram a observar que o investimento estava sendo maior do que o lucro adquirido. E por esse motivo, né, o próprio Maurício de Nassau, ele vai acabar entregando o seu cargo de governador e ele volta para a Europa no ano de 1644. E aí a companhia holandesa, ela passa a administrar a Nova Holanda. E, vamos dizer, vai começar os conflitos, né, com os colonos, porque a companhia holandesa, ela estava tendo conflito, tá, gente, com a Inglaterra durante esse período. E aí, né, a companhia holandesa, ela vai começar a cobrar as dívidas. Você lembra lá que Maurício de Nassau emprestou muito dinheiro para os senhores do engenho? Uma hora, né, os brasileiros iam ter que pagar essa dívida. E quando a companhia ela começou a cobrar essas dívidas, aí sim os brasileiros vão começar a se articular para derrubar, né, essa administração holandesa, tá? E aí onde surge, né, a revolta chamada Insurreição Pernambucana, que ocorreu entre o ano de 1645 até o ano de 1644. E qual vai ser, né, o principal objetivo, né, da insurreição pernambucana? Gente, era literalmente expulsar os holandeses, tá, da região ali da Nova Holanda, com o único objetivo de não pagar as dívidas. Só para vocês terem uma ideia, gente, o líder dessa revolta era um fazendeiro que devia, assim, muito, mas muito dinheiro para os holandeses. Então, por esse motivo, né, que essa elite vai acabar se articulando para expulsar, né, esses novos, vamos dizer assim, esses novos, vamos dizer assim, administradores. Só para vocês terem uma ideia, claro que ocorreu várias batalhas, né, mas a gente começa a observar aí que a derrota holandesa, ela vai surgir, gente, no Monte das Tabocas, no ano de 1645, nas duas batalhas de Guararapes, no ano de 1648 e no ano de 1649, e na Campina da Taborda, no ano de 1954. Só para vocês terem uma ideia, tá? O exército português, ele vai acabar até ajudando esses brasileiros a expulsar, tá? Esses caras, no caso aí os holandeses, da administração, até como uma forma, vamos dizer assim, de tentar reconquistar a sua colônia, né, que era tão próspera e trazia, assim, né, muito lucro aí para a coroa portuguesa. Claro, depois dessas derrotas, né, Holanda, ela acaba mesmo se retirando, né, do território brasileiro, mas antes, né, vai ser assinado um tratado de paz de Haia. O que que esse tratado ele dizia? Era uma coisa muito simples, tá? Portugal, como, né, logo lá no início da explicação que eu falei para vocês, ele já tinha um acordo comercial com os holandeses, então, teoricamente, ele não deveria, vamos dizer assim, expulsar esses holandeses da região. E não só por isso, os próprios holandeses já tinham investido muito dinheiro na sua colônia. Então, como uma forma de tentar ressarcir esses holandeses, né, os portugueses eles tiveram que ceder alguns territórios aí, tá, algumas das suas colônias, para os holandeses. E, em compensação, os holandeses, além de sair do Brasil, eles deveriam, vamos dizer assim, tirar qualquer pretensão que eles poderiam ter, né, de uma nova colonização. Uma coisa, né, que vai abalar muito o governo de Portugal é o seguinte: os holandeses, eles vão embora sim do território brasileiro, mas eles levavam dentro, né, dos seus navios várias mudas de cana-de-açúcar. E olha, gente, que tiro no pé que os portugueses deram, porque as colônias, né, que os portugueses cederam para os holandeses, eles começaram a fazer, né, a plantação da cana-de-açúcar. E só para vocês terem uma ideia, posteriormente, a Holanda, ela começou a produzir, né, o açúcar de uma melhor qualidade, muito mais barato do que era produzido aqui no Brasil. Até porque aqui no Brasil a gente produzia o açúcar bruto. Eram os holandeses que tinham esse trabalho de refinar, de transportar. E os portugueses, eles não tinham, vamos dizer assim, experiência nenhuma nesse ramo. Então, praticamente, quando os holandeses, eles deixam, né, a região da Nova Holanda, a gente vê que realmente vai prejudicar muito a economia, tá, de Portugal. Porque as pessoas agora, né, em sua grande maioria, vai começar a comprar açúcar, né, dos holandeses aí. Tudo bem, gente?
Bem, turma, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, né? Foi uma videoaula bem curtinha, né? Até porque a gente só focou aí os holandeses, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo, tá? A gente se vê até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir aí, tá? Se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau, turma!